Olá, amigos, internautas que nos acompanham agora na Rede Amigo Espírita. Uma boa noite. Estamos dando início a mais um Evangelho Online, essa iniciativa da Federação Espírita Paraibana para incentivar essa prática e o estudo também do Evangelho em nossos lares, que é tão importante, né? Então, nós, primeiramente, pedimos que vocês peguem os seus evangelhos para acompanhar junto com a gente, tanto a leitura quanto as reflexões, e também separem água num copo ou numa jarra, enfim, fica a critério, para ser magnetizada ou fluidificada pelos bons espíritos que nos acompanham nesse trabalho. Então, hoje nós estamos aqui com Mauro e com Josinaldo. Os dois são do Centro Espírita Leopoldo Cirne, então dê um oi aí para o pessoal que está em casa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma divulgação do Evangelho e se sintam abraçados pelas nossas vibrações de paz. Felicidade nossa em estarmos aqui reunidos para estudar, fazer esse fato tão importante, né, que é estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, muito obrigado para as pessoas que me convidaram e obrigado a vocês por estarem também aqui participando conosco. Eu sou Mayara, estamos iniciando agora mais um Evangelho. O tema de hoje, ele está no finalzinho, o último item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é uma fala de Jesus, e o capítulo e o item, que é o item 15, tem por título Transmissão da Riqueza. Para iniciarmos, vamos pedir a Mauro para fazer a nossa prece inicial. Convidando a todos para parar um pouquinho, silenciar os seus pensamentos e procurar a sintonia na imagem sempre agradável e fraterna do Mestre Jesus. Que Ele mais uma vez nos acolhe, nos assista, nos ampare, fortaleça na nossa caminhada, para que possamos cada vez mais buscar a nossa paz, a nossa harmonia, o rumo da nossa evolução, da nossa felicidade. Que as bênçãos do Mestre Jesus, que alcança todos nós, possa chegar em cada um nas suas necessidades, amparando a todos nós e nos fortalecendo para a continuidade da nossa existência. Que a paz de Deus fique com todos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, o que acontece com alguns momentos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele faz um questionamento, né? E alguns espíritos, eles respondem a esse questionamento, e o de hoje, quem responde é o espírito de São Luís, em Paris, 1860, e o questionamento é o seguinte: o princípio, segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Então, o que é que ele quis saber? A gente já viu, no decorrer aqui desse capítulo, a questão da riqueza, de que os homens, eles não são donos mesmo dessa riqueza, eles são apenas depositários ou usufrutuários dessa riqueza. Então, será que é permitido que eles possam transmitir essa riqueza aos seus descendentes? E aí São Luís responde de uma forma muito clara, né, muito sucinta. Ele vem dizer: o homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Outra a razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julga oportuno. Então a gente observa que
neste capítulo em que Jesus nos chama a atenção de como tratar então os bens materiais, a riqueza, as posses, mas também a gente deve levar em consideração a conquista que nós vamos adquirir durante a nossa existência. E que de todas elas, somente as virtudes que nós vamos carregar conosco. Os bens, as posses, as riquezas, elas pertencem então à humanidade. Daí a materialidade que essas posses, que essas riquezas têm. E ele nos chama a atenção de que aquilo que nós vamos conquistando com o nosso esforço, com a nossa competência, né, faz parte então de uma oportunidade de que a gente possa compreender e adquirir como nós devemos saber lidar com as riquezas, como nós podemos saber lidar com essas posses. Então é um aprendizado, por isso que no capítulo todo nós devemos entender como depositário dessas riquezas. É aquele que está usando aquele momento para um determinado aprendizado. E neste processo, né, como diz Kardec, questiona, né, se é lícito, se é verdadeiro, permitido, se é permitido, né, que um homem possa então adquirir essas riquezas e passar para o seu filho, seus descendentes. E se isso está dentro da ordem, está dentro da ótica de uma racionalidade, está dentro da ótica de uma justiça, pensando agora numa justiça muito mais ampla do que a justiça humana, que já tem nas suas leis a possibilidade de dar a herança pelos descendentes. Então aqui nós vamos entender que Jesus nos relata que nós devemos cuidar das questões materiais e as questões espirituais, sabendo que nós podemos e devemos aprender no domínio, né, desses bens. E quando Kardec questiona se é lícito, nós vamos entender agora que a mobilidade que as riquezas apresenta-se no mundo é por uma dádiva, por uma oportunidade que a misericórdia divina e a justiça permite, então, que cada um de nós tenha essas experiências. E que é somente através da sua permissão é que nós vamos adquirindo e acumulando essas riquezas. E aí, então, nós podemos, então, delegar, deixar essas riquezas para os nossos descendentes, porque aí o aprendizado continua com eles. E é um momento que exime-se desse aprendizado, essa riqueza, essas posses passam para outras mãos. É assim que a gente vê, então, a mobilidade das riquezas constantemente na nossa sociedade. Exatamente. É interessante porque essa pergunta, assim, ela vindo fora de contexto, ela pode ficar até meio solta, né? Mas ela realmente vem para arrematar todo o capítulo que foi visto. E como o Mauro falou, a questão da riqueza, ela vem mesmo como uma missão para a humanidade. Então, o dinheiro, ele não é mau, ele é neutro, então realmente é o uso que você faz dele. Então, a riqueza, ela vem como essa missão a favor do próximo. Então, nesse processo de acúmulo de riqueza, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E durante todo o capítulo a gente vai ver que são os espíritos e Kardec mesmo dando ensinamentos e como é que a gente deve utilizar essa riqueza. Então não adianta, né, você acumular a vida toda, passar para os seus filhos, e aí? Que mérito você vai ter nisso? Então qual é o grau de responsabilidade no que está sendo feito dessa riqueza? É interessante essa parte aí sobre a mobilidade das heranças, vamos dizer assim, das riquezas, né? Há um ditado popular que diz o seguinte, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Que dá a ideia de que há uma transmissão aí, durante um processo aí da transmissão das gerações. E por que acontece isso? Né? Onde Jesus falava, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, a pessoa que constrói uma riqueza,
ele tem todo o mérito no processo de construção da riqueza. O herdeiro, ele apenas herda, ganha. Isso. Bem fácil, né? Bem fácil. E quando ele ganha, há uma tendência, por ele achar que é muito fácil as coisas, dele não saber cuidar dar o devido valor a essa importância. Por isso que diz a história, né? Ele vai usufruir da riqueza que o pai construiu. Então, o filho nobre vai ter todas as posses. Só que diante dessa situação, ele não vai, por não saber gerir essa situação, ele vai terminar dilapidando a sua fortuna, bem relatada na Resposta de... A parábola do filho pródigo, né? Ou seja, herda e destrói tudo, e o seu sucessor, na realidade, perde todo o processo o direito de herança, porque não vai ter mais o que herdar, a não ser a irresponsabilidade que o filho, que o pai transmitiu para ele, né? Que seria, no caso, o filho. O que me chama a atenção nessa passagem aí sobre a licitude ou não de transmitir um bem, e a resposta é extremamente sábia, claro que é, ou seja, se eu tenho essa e a legislação permite, por que não? Mas me chama a atenção que em países desenvolvidos há outras legislações que são um pouco diferentes da nossa. Me consta, por exemplo, eu não posso afirmar com certeza, que nos Estados Unidos o imposto sobre a transmissão de herança, que aqui no Brasil se chama ITCD, né? ITB. Acho que Imposto de Transmissão de Causa Morte e Doação, né? ITCD. Ele é de 2% a alíquota, enquanto nos Estados Unidos é de 30%. Bem então, superior. essa ideia de 30% é a ideia de que em cada 3 gerações a riqueza muda de mão. E isso é uma coisa interessante, porque o que eu recebi de herança, se eu não fizer nada por ela, eu vou transmitir em 3 gerações, né? Mas se por acaso eu construo, não, aí é outra coisa. Eu recebi uma parte e eu adicionei, aí tudo bem. Então, a história da herança. Da mobilidade mesmo. Da mobilidade. Mas eu queria agora destacar do ponto de vista da doutrina espírita, o que a gente pode ampliar na compreensão disso. Primeiro, é o aprendizado, né? De saber lidar com as riquezas. Então, esse é um aprendizado para o espírito, né? E que por isso, às vezes, Jesus disse que para um rico ganhar o reino dos céus, né, é mais fácil Um camelo né, é mais difícil do que você passar um camelo numa agulha, né? Para mostrar a dificuldade que é entender a proposta da administração da riqueza. Mas do ponto de vista das vidas sucessivas, né, em que nós vamos observando, existe também uma mobilidade de reposição de bens usurpados em equívocos de reencarnações anteriores, né? Então a gente observa, por exemplo, o André Luiz traz no livro Ação e Reação um caso desse tipo, né? Então, um filho único ia herdar os bens dos pais. Aliás, um filho não, eram 3 filhos e os pais tinham fazendas, tinham posses, e ele então era o mais velho. E ele então, muito sovina, acabou então cometendo um crime de atentar com a vida dos seus 2 irmãos para ficar o único herdeiro, né? Então, adquiriu, ficou o herdeiro, construiu a situação da morte dos irmãos como um acidente, etc, etc. Aí vem a doutrina espírita, né? Ampliar essa capacidade de entender o aprendizado, né? Ele, então, no processo reencarnatório, os 2 irmãos que ele havia assassinado vai ser seus netos. Vai reencarnar numa segunda geração como os netos, para reparar o mal que ele fez, repondo aquilo que ele havia usurpado dos seus irmãos. Então, a doutrina espírita amplia essa nossa capacidade de entender através da justiça divina, né? Que essa questão também da herança dos bens, ela também tem esse outro sentido de reposição de ações equivocadas, maléficas que nós cometemos, lesando alguém. Então ela permite
que nessa mobilidade nós vamos compreender também a justiça divina operando através das reencarnações. Então, quando a gente observa, a gente verifica então que nós podemos ludibriar a justiça humana, mas jamais a justiça divina. E um dos casos é a reposição de bens que muitas vezes nós usurpamos de alguém. Então, através da reencarnação, nós vamos então agora voltar com essa reposição, que é o tema da noite de hoje, através da herança. Então, eu vou acumular os bens e depois vou deixar para aqueles que eu havia retirado anteriormente. Então, a justiça divina, né, nos mostra, a doutrina espírita nos mostra a operacionalidade da justiça divina através das reencarnações. Muito bom. Tivemos uma interação, viu? Os internautas aí que estão participando conosco. Vanberto Pires, ele colocou: grande importância tem, portanto, ensinar aos nossos descendentes esse desprendimento e entendimento da perenidade das coisas materiais, para evitar os lamentáveis casos que vemos de desunião familiar quando do advento das heranças. Então, realmente, é algo muito importante. E tem também, falando sobre isso, que André Luiz ele vem trazer, né, várias histórias. E no livro Nosso Lar, logo no primeiro, ele vem trazer, bem rápido, assim, um capítulo que fala sobre herança e eutanásia. Ele estava lá trabalhando, né, no mundo espiritual, a colônia Nosso Lar, e chega uma jovem que ela veio ver o seu pai, que estava lá nos campos, Camas de recuperação? na cama, exato. Aí ele vai lá, acompanha, né, que estava com Narcisa, e ele vê um homem de uma aparência muito sofrida. E aí, no final das contas, ele vai saber a história de que esse homem ele havia sido morto por um de seus filhos, justamente por essa questão da herança. Então, por o seu pai ter batalhado bastante e os seus filhos, eles deixaram de trabalhar e tiveram esse acesso muito fácil a essa riqueza. Então, um filho foi para as más companhias, o outro teve um diploma médico, mas não aproveitou, não trabalhou nessa questão. Ele tinha duas irmãs que viviam também dessa questão do supérfluo, e arranjaram casamentos também só interessados na fortuna. Então, realmente houve uma grande desestruturação familiar. E o senhor que estava lá se recuperando em Nosso Lar, ele, na verdade, não conseguia se desligar, porque ficava aquela onda de ódio. Ele com relação ao filho, o filho com relação a ele, e toda a família desunida. Então, tinha essa jovem, que era filha desse senhor, que ela estava nesse processo de tentar reconciliar a família, justamente por causa do dinheiro mal empregado. O internauta aqui, qual é o nome dele? O nome dele é Vanberto. Vanberto, boa noite, seja bem-vindo. Eu acho que você traz uma questão muito importante, que é o trabalho de desapego, né? Saber lidar sem se apegar aos bens materiais. E é exatamente isso, porque a responsabilidade de quem vai acumular riqueza é saber passar para os seus herdeiros, saber utilizar bem esses bens. E aí entra o processo da educação, do desapego. Porque se eu transmito somente os bens materiais, que é importante na nossa existência, etc., para uma vida mais tranquila, né? Mas a gente não pode permitir a ociosidade. Isso. Que Maiara estava colocando aqui na proposta que a gente encontra em Nosso Lar. Então, muitas vezes, a questão da herança gera, então, um conforto, mas não dá a educação devida, a orientação devida, a assistência para que as pessoas possam, os descendentes, possam também aprender e crescer espiritualmente, moralmente, né? Então, por isso também é uma responsabilidade perante a educação dos filhos, é a responsabilidade dos pais perante a lei divina. Então, como você vai transmitir, simplesmente passar os bens, mas é mais importante transmitir também os bens morais, as orientações. Jesus falava sobre isso, né? O coração está onde o tesouro está, né? Qual tipo de tesouro que eu quero passar, qual tipo de herança que eu quero passar para os meus descendentes? Eu quero passar uma herança de uma riqueza efêmera,
passageira, momentânea, que são as riquezas materiais. Eu quero passar de fato a herança que seja perpétua, seja por tempo indeterminado, que são as riquezas morais e intelectuais que eu posso passar para os meus herdeiros. Então eu tenho que escolher qual a melhor herança que eu tenho que fazer, até porque o que a gente percebe, né, principalmente, voltando, o filho que tem uma vida fácil, achando que tudo é muito fácil, há uma tendência dele ser meio desvalorizar as coisas que são importantes. O esforço, né? Menosprezar o outro, Sim. humilhar o outro, achar que é mais do que o outro. Tudo isso aí ele tem essa tendência a fazer. Porque se acha superior. Porque se acha superior, porque tudo para ele, na vida dele, foi fácil, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter por demais, né? Com os nossos herdeiros, né? Mas preocupado com os nossos herdeiros, para que a gente não transmita tesouros que são tesouros efêmeros, que o ladrão rouba e a traça rói, né? Isso. Exatamente. E é interessante que os filhos, eles vão mais do que por palavras, mas pelo exemplo dos pais. Então, se ele vê o seu pai não dando um destino apropriado para aquela riqueza, não pensando no próximo, mas sim só acumulando e para si, ele tende também a agir dessa forma, né? E Lacordaire fala bastante sobre isso no item anterior. E ele vem dizer que se os pais ensinarem seus filhos a ser egoístas para com os outros, estão ensinando eles para ser com eles mesmos, com os pais também. E aí... E muitas vezes acontece isso, né? A riqueza, os bens materiais, acaba também sendo motivo de discórdia dentro de uma família, como a gente já comentou aqui. Isso é muito desagradável, é muito desestimulante, e isso todos sofrem e todos acabam perdendo a oportunidade. Então, aquilo que parecia uma coisa muito tranquila, para uma vida equilibrada, confortável, etc., né, acaba sendo um motivo de discórdia, como a gente vê muitas vezes até crimes cometidos, desavenças que se perpetuam por um tempo, e que isso está em desacordo com a lei divina. Aquilo que Jesus propõe-nos, a fraternidade, o amor ao próximo, né, e que isso se perde. A oportunidade que se tinha de um aprendizado com um pouco mais de conforto, de facilidade na nossa existência, acaba comprometendo ainda mais, né? Por não saber administrar, ou pelo egoísmo, pelo apego, acaba criando desavenças que são que assumem compromisso que vai se perpetuando, vai se estendendo por vários e vários anos, quando muitas vezes a gente vê espíritos ainda sofrendo em séculos por essas desavenças, por esse apego aos bens materiais, pelas desavenças dentro das famílias. Dificulta a libertação, né, do espírito. Fique imaginando, né? Se há um sofrimento dos que estão encarnados, imaginemos dos que estão desencarnados, né? Que estão vendo a luta dos seus entes queridos. Né? Exatamente. É bem complicado isso. E é interessante ressaltar aqui que ninguém está condenando a herança, não, né? E justamente como São Luís vem dizer, é a gente lembrar que Deus está acima de tudo isso. Então, a partir do momento que não é mais interessante que aquela pessoa tenha aquela riqueza, Deus tira. E essas crises, né, que pra gente ainda é algo muito preocupante. Oh, meu Deus, como é que a gente vai viver agora quando a gente passa por uma crise muito grande? Mas essas crises, elas servem para nos fortalecer. Exatamente. É o aprendizado que a gente tem que entender da vida, né? Estamos aqui para aprender, para ter as lições, as provas da nossa existência como aprendizado. E um desses aprendizados é justamente saber lidar. Aí Jesus nos fala das parábolas dos talentos, né? Exatamente. Então, teve um que duplicou, ganhou mais, duplicou, o outro ganhou menos, duplicou, e o que ganhou um talento, enterrou. Não soube lidar, não soube usar dos seus talentos. E aí entra bens, riqueza, administração, mas principalmente os nossos talentos, a nossa capacidade de como a gente interage com as situações e as questões da vida. E uma delas é a questão dos bens materiais, em que nós
somos convidados a aprender a lidar, porque é um empréstimo dado por Deus para que nós pudéssemos então agora saber lidar com esses talentos, fazer então um investimento, que uma riqueza é importante para uma sociedade, né? Promove o progresso, promove o trabalho para muitas pessoas, promove Sim. o progresso de uma região, de uma cidade, As oportunidades de que crescimento. dão oportunidades para muitos. Então, sabendo lidar com isso, sabendo o papel da riqueza na sociedade, é esse empréstimo que Deus nos faz para saber lidar. Então, para aquele que deu muitos talentos, ele duplicou, é aquele então que já soube administrar, né? Então, aí, aquele que será dado, muito será dado, porque ele tem responsabilidade, sabe administrar bem os seus talentos. Exatamente. Mas não é fácil, né? É É um complicado. desafio, é um aprendizado. Mas a gente está aqui para isso. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais perigosa? É a miséria ou é a riqueza? E aí os espíritos dizem que ambas são. Porque a miséria, ela gera um murmúrio contra a providência, né? Gera a reclamação, a revolta, infelizmente. Exato. Já a riqueza, ela traz os excessos, traz as facilidades, estimula esses excessos. Então é importante a gente saber dosar bem. Por isso que a gente tem aqui o nosso manual, né? Exato. Que é o Livro dos Espíritos, e como devemos viver aqui na Terra. Pois é. Inclusive, manhã eu sempre disse que a herança que ela vai deixar pra gente é o estudo e o Evangelho de Jesus, né? Essa é a maior riqueza Riqueza. para todos nós. Que nós possamos saber lidar e transmitir com o rigor e com a exemplificação que o Evangelho nos convida, que a gente possa ser um exemplo para os filhos nesse rigor, dessa riqueza dos bens, que são, como disse o Josinaldo, imperecíveis, né? Que ninguém rouba, Isso. não há ferrugem que corrói e nem traça que elimine esses nossos bens. E Pascal vem dizer que é a verdadeira propriedade, né? Aquilo que a gente leva quando sai daqui, quando sai da Terra. A manhã de Maiara sabe ensinar direitinho. Beijo, mãe! Bom, gente, estamos chegando ao final. Aqui passou bem rápido, né, o tempo. Mas a gente sabe que não se esgota aqui essa discussão, que as interpretações são as mais diversas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou algo a acrescentar, entre em contato conosco, aqui do Evangelho Lá, que teremos o maior prazer, a maior alegria estar conversando com vocês. Então, vamos para as considerações finais. Jó? Okay, pois não. É importante, né, no estudo de hoje, a gente ter noção e saber diferenciar. E qual o mundo que eu prefiro viver? O mundo que é material, que é o momentâneo, que é o efêmero, que é curto, ou eu quero viver no mundo, na pátria espiritual? Isso. Onde lá as coisas são eternas, são imperecíveis e são para sempre. Então, na hora que eu opto por viver valorizando os bens materiais, quando eu chegar do outro lado, eu vou dizer, me apresentar e dizer, tudo bem, mas eu já ganhei a minha recompensa na Terra. Não é isso que eu quero, né? Eu quero chegar lá e dizer, não, eu quero a minha recompensa aqui, que seja ela definitiva. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Agradeço a oportunidade em que nós tivemos a oportunidade de refletir sobre servir a Deus e a Mamon, né? Nesse aspecto de como a gente pode acumular determinados bens e como nós transmitimos esses bens, né? Então, é uma responsabilidade dos pais, dos chefes de família, né? Perante a sua prole, seus filhos, e que nos remete a uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e que ele nos recomenda, então, para sabermos ser os fiéis depositários dos bens da divindade e assim a gente aprender e alcançar a nossa caminhada evolutiva. Uma boa noite a todos, que Deus nos ilumine, nos ampare em mais essa oportunidade. Fique com Deus. Então vamos finalizar, arrebatar com a nossa prece. Vamos lá? Então vamos todos aproveitar esse momento em que nós estamos aqui debatendo sobre os ensinamentos de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. E já que estamos nesse momento de paz,
aproveitarmos para agradecer ao Mestre Jesus pela essa oportunidade que nos foi dada de assistirmos aqui na Terra essa passagem que estamos vivendo, em que temos, diferente de outras pessoas, tantos recursos, principalmente os recursos da doutrina espírita, que talvez sejam a nossa maior herança, que nos esclarece, que ilumina os ensinamentos de Jesus. Oh Mestre, como é bom ter essa oportunidade nas condições que nós estamos. Agradecemos a todos, abençoa a todos nós que aqui estamos, abençoa também a cada uma das pessoas que assistem também a esse Evangelho e que são, com certeza, abençoados e tratados pelo Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, obrigado aí quem participou, quem esteve conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho Online.